Boa tarde, sexta-feira, 2 de agosto. Com o fim do recesso parlamentar e das férias escolares da rede pública de ensino, a Escola do Legislativo da Assembleia retoma as atividades. Já na próxima semana se inicia o projeto Conhecendo o Legislativo, o Parlamento e o Estudante, com a presença nos dias 6 e 7 de escolas para conhecer o trabalho realizado pelos deputados. E na segunda-feira, o deputado Luiz Castro realiza uma sessão especial em homenagem ao Dia do Agricultor, a partir das 9 horas no plenário Rui Araújo. E o resumo da semana parlamentar você acompanha às 8h30 da noite no Alean Notícias. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar de ontem. Boa tarde e até segunda-feira. Era um pouco mais de 9 horas da manhã quando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, iniciou a sessão plenária. Declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje, 1º de agosto de 2013, quinta-feira, desejando um bom dia de trabalho a todas as senhoras servidoras, todos os senhores servidores, senhoras deputadas e senhores deputados. Bom dia à imprensa, a todos os telespectadores e ouvintes dos nossos canais de comunicação, rádio e TV Ali, e peço ao senhor deputado Vicente Lopes, secretário da mesa, para que possa fazer a leitura dos expedientes do dia de hoje. Depois de 15 dias de recesso, os deputados voltaram aos trabalhos parlamentares e já têm projetos em prol da população a serem executados. O PMDBista Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alean, por exemplo, quer levar as ações da CDC para o interior do estado. E a questão de tentar fomentar órgãos de defesa do consumidor no interior do estado, né? Além do que as ações diárias que nós temos de conciliação, de blitz, de fiscalização, de audiências públicas através da Comissão de Defesa do Consumidor. A deputada pelo PP, Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher e das Famílias, disse que os trabalhos da comissão serão reforçados, principalmente para a ressocialização das mulheres que por algum motivo foram presas. Nós temos aí todo um trabalho com a própria mulher advogada da OAB, Ministério Público, Tribunal de Justiça com relação ao sistema penitenciário feminino, né? A gente vê aí hoje no país toda uma destruição desse sistema. A gente percebe que a lei de execução penal nem sempre é cumprida. Agora, o que se quer é que se faça a ressocialização. O presidente da Comissão de Educação e Assuntos Indígenas terá a melhoria do ensino no estado como trabalho de frente. Segundo o parlamentar, é necessário a realização de concursos públicos para a redução de professores contratados. A educação indígena também será debatida. Nós vamos trabalhar em parceria com o Conselho Estadual de Educação Indígena para que a gente possa ter um plano estratégico, respeitado as diversas regiões do nosso estado, para melhorar a qualidade da educação, seja na oferta de vagas, seja na estrutura, seja também na formação de professor. Os oposicionistas Marcelo Ramos pelo PSB e José Ricardo pelo PT vão intensificar as fiscalizações nas ações do governo do estado. Nesse segundo semestre eu acho que tem duas coisas que precisam ser tratadas com muito cuidado e muita atenção. Os interesses da Zona Franca de Manaus, que é uma pauta permanente de toda a classe política e econômica do estado. A questão do ICMS da cesta básica, nós precisamos insistir nisso. Até o fim do ano serão aproximadamente 58 reuniões ordinárias na Assembleia Legislativa. Fazem parte dos trabalhos parlamentares a apresentação, apreciação e votação de projetos de lei, além da realização de debates e audiências públicas que são demandadas pela população. Durante a abertura dos trabalhos legislativos nesta quinta-feira, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, parabenizou as atividades dos parlamentares nos municípios e afirmou que no segundo semestre de 2013, o foco do Poder Legislativo estadual será voltado para o interior. Deixo como sugestão para que nós possamos, neste segundo semestre, valorizar ainda mais o trabalho das comissões permanentes que a Casa possui, e para que nós possamos justamente fortalecer este instrumento que é exatamente a realização de audiências públicas nos municípios. O presidente afirmou que já deu início aos trabalhos durante o recesso parlamentar e destacou algumas ações que realizou nos municípios amazonenses. Um dos primeiros compromissos foi a audiência pública em Apuí, que contou com a presença dos deputados Luiz Castro e Abdala Frache.
No encontro realizado na Câmara Municipal, foram debatidas questões como telefonia móvel e o programa Luz para Todos. O parlamentar, em companhia do vice-governador José Melo, também esteve em Caapiranga, Codajás, Anamã e Anuri para visitar as usinas que irão gerar energia elétrica para os municípios por meio de gás. O deputado falou sobre a importância da unidade para a melhoria na qualidade de vida da população. Nesses 4 municípios, tive a alegria, deputado Tony Medeiros, de poder ver, já há poucos dias de estarem funcionando, as usinas que vão gerar energia movida a gás. Uma energia que é 70% mais limpa, que está de acordo com as normas ambientais, que vai fazer com que o ar que o povo amazonense respire seja um ar mais agradável e que nos próximos dias, o governo do Estado do Amazonas, em conjunto com a Amazonas Energia, estará entregando estas unidades de usinas que fornecem energia a gás para a população desses municípios. Também fez parte da agenda a vistoria nas obras realizadas pelo governo do estado nas cidades de Juruá e Carauari, entre elas o sistema viário e o complexo de abastecimento de água. O parlamentar destacou ainda a participação no Festival Folclórico de Itacoatiara e a comemoração dos 105 anos de Itapiranga. A telefonia, tanto fixa como móvel, é um dos principais gargalos de infraestrutura enfrentados pelo Amazonas. A qualidade do serviço deixa a desejar tanto na capital quanto no interior. A interrupção de ligações, corte no serviço de internet e problemas na recepção do sinal nos telefones celulares fazem parte do dia a dia do cidadão amazonense. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Marcos Rota, já realizou diversas ações para discutir o problema. Desde o contato direto com as empresas, passando pela realização de audiências públicas e chegando ao extremo de ingressar com ações judiciais. Nenhuma das medidas surtiu o efeito desejado. Por conta disso, o deputado Marcos Rota propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar com maior profundidade a questão. Segundo o parlamentar, o objeto da CPI será a má prestação dos serviços e pede a colaboração da mesa diretora para a implantação da proposta. A situação da telefonia fixa, imóvel e internet do Brasil é algo extremamente preocupante, não apenas pelo altíssimo custo hoje que é imputado aos consumidores brasileiros, mas com o agravante da má prestação de serviço, dos problemas ocasionados diariamente pela interrupção, queda de sinal, a questão das mensagens que demoram muito a chegar, a questão dos créditos, as cobranças absurdas, abusivas e ainda a questão de que nós vamos ser sedes de uma Copa do Mundo, né? Não dá para a gente continuar fechando os olhos por uma situação que é muito preocupante. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ela já esgotou todos os mecanismos possíveis e imagináveis para tentar chamar as empresas à sua responsabilidade. As empresas de telefonia argumentam que as assembleias estaduais não possuem legitimidade para a investigação, que deveria ser realizada em âmbito federal. O deputado Marcos Rota discorda e afirma que outras 16 assembleias estaduais já possuem CPIs que investigam o serviço de telefonia. Eu, o deputado Marcelo Ramos e o deputado Adjuto Afonso, nós estamos tentando fazer com que o Amazonas também tenha a sua CPI nos mesmos moldes do que já possuem outras 16 assembleias legislativas. Nós fizemos hoje um apelo para que a Assembleia Legislativa, através do presidente, possa então instalar esta CPI. O parlamentar anunciou ainda que no dia 8 de agosto, a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais irá realizar uma reunião com os estados que possuem uma CPI para debater os avanços realizados no setor. Rota afirma que o Amazonas não pode ficar para trás na discussão. Com o objetivo de reduzir o preço da passagem de ônibus na capital do estado, tanto o governo quanto o Poder Executivo Estadual investem um total de R$ 45 milhões por ano para subsidiar o valor da tarifa, incluindo o repasse de R$ 1 milhão mensal para as empresas. Porém, mesmo com essa ajuda, algumas deixam de recolher encargos trabalhistas dos funcionários.
A situação foi denunciada pelo deputado Sidney Leite, que afirma que o recurso público repassado pelo governo não pode ser usado para o pagamento de uma dívida privada. Os trabalhadores de determinadas empresas já tinham realizado manifestações no sentido de cobrar que as empresas pagassem as dívidas que têm de encargos obrigatórios referente aos trabalhadores. A Superintendência Regional do Trabalho provoca as empresas e aí é realizado um encontro entre trabalhadores e empresários. E o que o presidente do sindicato que representa os interesses dos empresários vem a público afirmar que vai utilizar o recurso repassado pelo governo do Estado e também o da Prefeitura para pagar essas dívidas. Ou seja, então, ou o preço da passagem está majorado, e me desculpe, a Prefeitura não viu isso de forma atenta, de forma séria, ou essa conta não fecha. Para impedir que situações semelhantes voltem a acontecer, o parlamentar propõe um projeto de lei que impede a concessão de incentivos fiscais para empresas que possuam débitos trabalhistas. Eu estou apresentando um projeto de lei que seja de obrigatoriedade que as empresas apresentem a certidão negativa para qualquer incentivo que ela possa receber. Só que ela pode ter uma certidão negativa negociando a sua dívida. A partir do momento que ela negocia por 10 anos, um exemplo, ela passa a ter a certidão negativa e vai se utilizar do dinheiro público para pagar a dívida. Então, eu estou solicitando o devido estudo e o posicionamento da SMTU, bem como o acordo que foi feito na Superintendência Regional do Trabalho. Atualmente, o preço da passagem de ônibus em Manaus é de R$ 2,75. Para manter a tarifa nesse valor, o governo do estado concede isenção do ICMS que incide sobre o combustível, além de também isentar os coletivos do pagamento de IPVA. Já a Prefeitura Municipal não cobra o imposto sobre serviço que incide sobre a atividade. De acordo com Tony Medeiros, os pequenos produtores rurais de Manaus estão sendo prejudicados, pois além de pagarem o ITR, que é devido a propriedades localizadas fora da zona urbana, estão tributados também por meio do IPTU. O plano diretor, ele define a área de expansão urbana, até aí tudo bem, normal. O problema é que está havendo uma cobrança de IPTU. Estão cobrando IPTU justamente nessa área de expansão urbana. Só para você ter uma ideia, até o Puraquequara é a área de expansão urbana. Quem tem propriedade rural, ela é obrigado a pagar o IPTU. Tony Medeiros afirmou ainda que muitos produtores correm o risco de perder as propriedades pela falta de pagamento do imposto, o que pode causar um aumento populacional nas periferias da cidade. O produtor já paga o ITR, que é repassado aos municípios, dessa forma sim há uma bitributação. E quem é penalizado? Quem mora no entorno de Manaus, que não vai conseguir pagar os seus impostos, que vai cair na dívida ativa, vai ter que vender sua propriedade e inchar ainda mais as periferias de Manaus. O parlamentar afirmou que irá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças para que possa avaliar essa situação. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Marcelo Ramos afirmou que de 91 até 2013, a renda per capita em Manaus aumentou aproximadamente 50%, saindo de R$ 530 para R$ 750. Ainda assim, com a alta concentração, boa parte da população não usufrui do progresso econômico do Estado. Os dados são da Organização das Nações Unidas. No ranking, com todos os 5.564 municípios do Brasil, os municípios de Tapauá, Maraã, Pauini, Santo Antônio do Içá, Ipixuna, Santa Isabel do Rio Negro, Itamaraty e Atalaia do Norte estão entre os 32 piores IDHM do país. A Atalaia do Norte conta com o terceiro pior IDHM em todo o Brasil. Marcelo Ramos justifica o desempenho do Amazonas por falta de investimentos em infraestrutura. Isso é fruto de decisões equivocadas do ponto de vista do desenvolvimento estratégico da região. Isso é fruto do equívoco de não termos um porto decente que nos torne competitivo do ponto de vista econômico, não termos ligação rodoviária, não termos sistema de energia e de telecomunicações eficiente para que a atividade econômica possa se desenvolver aqui. E o Estado gasta errado, porque nós temos 14 bilhões de reais, temos uma arena de 600 milhões, temos uma ponte de 1 bilhão, mas não temos um porto decente, que é por onde entra e sai a grande maioria das mercadorias geradas pela economia do nosso Estado. Portanto,
nós precisamos reorientar as decisões do nosso Estado. Isso não é tarefa só do governante, isso é tarefa de toda a classe política, isso é tarefa da classe empresarial, que precisa ser menos mesquinha nas suas relações com o poder público, e isso é tarefa também da sociedade, que precisa estar mais atenta a esses movimentos. Já o democrata Sidney Leite cobrou ações concretas por parte do Executivo para reverter o quadro. Para o parlamentar é necessário investimentos em obras estruturantes. Uma é que nós possamos disponibilizar logística no interior do Estado, que passa por estradas vicinais, energia elétrica de confiança, a comunicação ser resolvida. Nós temos uma energia de péssima qualidade. Precisamos melhorar a qualidade da educação, seja ela de ensino fundamental, seja ela na pré-escola. Precisamos ofertar e melhorar a qualidade do ensino profissionalizante e ampliar a presença da universidade no interior do estado do Amazonas. O IDHM é composto por 3 indicadores de desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. No geral, as regiões Norte e Nordeste são as que apresentam o maior número de cidades com índices muito baixos. Dos 32 municípios com os piores índices, 18 são do Norte e 14 do Nordeste. Apesar de possuir apenas 1% dos municípios brasileiros, o Amazonas possui 14, dentre os listados entre os 100 piores no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. De acordo com o deputado Luiz Castro, é necessário que haja implantação de escolas de tempo integral nesses municípios, para garantir o desenvolvimento dessas localidades. Os 14 municípios do Amazonas que estão dentre os 100 municípios com piores indicadores de IDH, para nenhum deles está planejada uma única escola de tempo integral, nenhum centro de educação em tempo integral. O nosso planejamento é um planejamento excludente. Nós começamos por priorizar aqueles que não precisam tanto quanto aqueles que são excluídos. Nós deveríamos ter iniciado o planejamento de centros de educação em tempo integral dos municípios mais pobres, com menores indicadores de IDH, inclusive de educação, do Amazonas e nos bairros mais pobres de Manaus. Mas não fazemos assim. Além disso, o parlamentar defendeu mudanças na gestão pública, já que o modelo atual não tem apresentado os resultados de desenvolvimento esperado. O Estado tem que ter uma mudança completa do seu sistema de gestão pública. Ele é um sistema de gestão pública que tem dado resultados eleitorais muito bons e tem ajudado a enriquecer uma minoria em função da maioria ser desprezada do ponto de vista das prioridades de políticas públicas, na educação, na saúde, emprego e renda. No todo, o Amazonas tem uma estrutura de gestão pública equivocada. Para avaliar a dimensão da educação, o cálculo do IDH considera 2 indicadores. O primeiro, com peso 2, é a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais de idade. O segundo é a taxa de escolarização, somatório das pessoas, independentemente da idade, matriculadas em algum curso, seja ele fundamental, médio ou superior, dividido pelo total de pessoas entre 7 e 22 anos da localidade. Também entram na contagem os alunos de supletivo, classes de aceleração e pós-graduação universitária. A decisão foi tomada após uma reunião entre o Ministério da Educação e uma comissão de especialistas em saúde. A nova proposta prevê que os médicos já formados passem 2 anos em residência médica obrigatória na rede pública a partir de 2018. Hoje, a residência não é obrigatória. A ideia é que, durante o período de formação na especialização, o médico atue junto à população, dedicando o primeiro ano da residência à atenção básica, urgência e emergência. No Amazonas, o deputado Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, questionou a efetividade da medida. Para o parlamentar, mais do que profissionais, é preciso também investimento na infraestrutura dos hospitais. Para isso, Sidney Leite cobrou a definição de um percentual de investimento mínimo em saúde por parte do governo federal. Hoje está claro quanto o Estado tem que gastar, que é 12%, o município 15% e a União não tem. Se o município pobre, se o município de interior tem uma arrecadação maior, se nós temos mais recursos para a saúde, com certeza ele vai ter maior capacidade para contratar médicos e sanar essa dificuldade que nós temos hoje vivenciando no nosso país. Já o líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo, contestou a informação. O parlamentar disse que 90% dos recursos do Ministério da Saúde são repassados para Estado e municípios. Na verdade, o Estado e o município, os recursos que utiliza na saúde são recursos federais. Então, o governo federal repassa quase 100% dos recursos para o Estado e o município. Não é uma questão de determinar um percentual maior. Na verdade, repassa 90% e o Estado e o município, no mínimo, tem que gastar X.
para poder garantir ao menos o serviço básico de saúde, senão o Estado poderia estar usando em outras áreas. Então, a questão talvez hoje seja aumentar o total de recurso disponível para cada Estado e município, e a outra seria a eficiência do gasto, a desperdício do dinheiro, a desvio do dinheiro, há muita obra mal feita, falta de manutenção e dinheiro que vai embora, que poderia ir para a saúde e acaba não indo. O governo federal anunciou ainda que até 2017, as vagas de residência médica terão de ser ampliadas para atenderem à demanda de estudantes. Segundo a proposta, 40% das vagas de residência deverão ser em medicina da família e comunidade. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, conhecido como Revalida, será adotado como única via de acesso para a revalidação de diplomas de médicos obtidos no exterior. O papiloma vírus humanos, o HPV, é o provocador do câncer de útero nas mulheres. A lei que garante a gratuidade da vacina para prevenir a doença foi aprovada na Assembleia Legislativa durante o primeiro semestre de 2013. A deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher e das Famílias, foi uma das pessoas mais empenhadas na aprovação da lei. Na volta do recesso parlamentar, a deputada anunciou durante o pronunciamento na tribuna da Alean que a vacinação começará já na próxima semana, dia 9 de agosto. O Amazonas é o primeiro estado da federação a oferecer na rede pública de saúde essa vacinação, mas também há necessidade dos pais autorizarem suas filhas a receberem essas doses. Então, são meninas de 11, de 12, de 13 anos. O município de Borba vai ser o primeiro município a fazer o início dessa campanha, e o que nós esperamos é que todas as pessoas, de um modo geral, possam estar engajadas nesta luta. A parlamentar lembrou que a prevenção é a melhor forma de combate ao câncer de colo uterino. Quem faz a prevenção paga menos no futuro, né? Então a gente sabe que os investimentos na prevenção no dia de hoje, por certo, fará com que o Amazonas até gaste menos em saúde pública no futuro. Se a gente for considerar todo um investimento que está sendo feito hoje na prevenção, nós vamos ter a garantia de uma nova geração de mulheres livres do câncer de colo de útero. Aproximadamente serão 120 mil adolescentes vacinadas, 30 mil em Manaus e o restante no interior do Amazonas. Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Adjuto Afonso levou críticas ao Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, o DENIT. O parlamentar levantou a questão dos serviços prestados pela empresa EMPA ao DENIT na conservação das estradas amazonenses, como a rodovia BR-230, mais conhecida como Transamazônica. Empresa EMPA é uma empresa que já está há mais de 10 anos dando conservação nesse trecho da Transamazônica que liga o Maitá à Lábrea. E que apenas essa empresa ela presta o serviço que ela faz de conservação atende a 2, 3 meses. E os outros 9 meses do ano a população fica privada desse serviço. Hoje essa ligação é importante para o município de Lábrea, para os outros municípios da região. Afonso disse ainda que decidiu fazer a denúncia sobre a situação após receber relatório dos vereadores do município de Lábrea. Ainda num discurso, o deputado apontou a situação do Rio Madeira, que não recebe sinalização há pelo menos 15 anos, o que tem trazido muitos prejuízos para a região. Recebi uma comunicação do DENIT que uma empresa ganhou a licitação e que começaria o balizamento, a sinalização agora em julho. O Sindicato dos Armadores me ligou o presidente dizendo que nada começou ainda. E as balsas já começam a ter problema de encalhar, rebocador. E aí você que tem a sua frota, o armador, ele fica com receio de ir para lá, porque ele vai acabar. Ele pode deixar um empurrador no seco, pode deixar uma balsa que ele vai ter um prejuízo o ano todo. Ainda de acordo com o parlamentar, o DENIT precisa realizar 2 ações. A primeira é melhorar a seleção das empresas para a prestação dos serviços. E a outra é fiscalizar de perto o trabalho feito pelas mesmas. Adjuto disse também que vai convocar o DENIT para apresentar informações sobre a situação. Na última quarta-feira, na quadra do programa Jovem Cidadão, na Escola Manuel Severiano Nunes, na Zona Oeste de Manaus, o governador Omar Aziz, juntamente com a primeira-dama Nejme Aziz e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, entregaram 3.200 títulos definitivos de terra. Na posse do título, os moradores dos bairros Alvorada, Santo Agostinho, Lírio do Vale, Vila Marinho e demais bairros contemplados
vão poder ter segurança jurídica na contratação de empréstimos junto a instituições bancárias e de fomento, além de participarem de políticas públicas. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, ressaltou a iniciativa do governador Omar Aziz na busca de elevar a qualidade da cidadania dos moradores desses bairros. É um programa que já está acontecendo em todo o estado, mas que tem o seu ponto alto ainda na capital Manaus e que vai chegar em breve no interior do estado do Amazonas. Resgata a cidadania, traz a garantia para o proprietário da terra, não só para ter novos recursos, para fazer qualquer tipo de negociação no banco, mas também para vender, para alugar o seu bem, para dar garantia para os seus herdeiros de que aquela propriedade pertence realmente à família. Então é mais uma prova que o governo do estado tem trabalhado e muito para resgatar a cidadania do povo do Amazonas. É a segunda vez este ano que o governo faz a entrega de títulos. A primeira aconteceu no mês de abril, beneficiando os bairros do Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo, com 700 títulos. Durante a solenidade, o governador Omar Aziz anunciou que mais de 15 mil títulos definitivos de terra serão entregues, incluindo o interior do estado. Omar falou sobre a importância do título e destacou que o maior beneficiado é a mulher. E a gente sempre dá prioridade às mulheres, para que as mulheres possam ser proprietárias da casa. Muitas vezes, quando não é a mulher proprietária, ela pode sofrer consequências depois de ter que sair do seu lar. Muitas vezes acontece isso e a gente opta sempre para dar para as mulheres o título definitivo no nome das mulheres. Esse ano nós vamos entregar aí uma quantidade bastante significativa de títulos. Essa é a primeira remessa, mas até o final do ano, se Deus quiser, eu espero entregar mais de 15 mil títulos na cidade de Manaus e no interior do estado também tem outros títulos a serem entregues. Com isso, você cumpre um papel importante, que é a regularização dessas moradias para as pessoas que já moram ou compraram de alguém essas casas. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas assinou em abril deste ano um termo de cooperação técnica entre a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público, Secretaria de Regularização Fundiária e Prefeitura de Manaus, que vai viabilizar a regularização de áreas ocupadas há mais de 5 anos através de uso capião. Mais de 100 mil famílias devem receber o título através dessa ação coletiva.